Olá, família! Sejam todos bem-vindos para o nosso episódio de número 11 do nosso podcast Sagrado Escuto, podcast da família. Desde já, agradeço a todos pela participação conosco. Nos siga nas redes sociais, YouTube, Instagram. Estamos lhe aguardando para que você possa participar junto conosco desse projeto, um projeto voltado para você e toda a sua família. Estamos iniciando hoje uma série de entrevistas em nosso podcast dedicada ao mês das vocações e hoje, de um modo especial, falaremos sobre a vocação da ordem. A vida sacerdotal é um chamado dedicado ao serviço e à entrega à comunidade de fé. Hoje, primeiro domingo de agosto, vamos celebrar o Dia do Padre, uma ocasião especial para reconhecer e honrar esses homens dedicados que assumem o compromisso de guiar, ensinar e acompanhar espiritualmente suas paróquias. No Dia do Padre, além de agradecer e honrar aqueles que dedicam suas vidas ao ministério sacerdotal, é uma oportunidade para toda a comunidade refletir sobre o impacto positivo que os padres têm em nossas vidas espirituais. É um momento para expressar a nossa gratidão pelas suas orações incessantes, pelo seu compromisso incansável e pelo exemplo de fé que nos inspira diariamente. Nesse dia especial, podemos não apenas reconhecer o trabalho árduo e abnegado dos padres, mas também renovar o nosso apoio e encorajamento a eles para que possam continuar a cumprir a sua missão com vigor e amor. Que o Dia do Padre seja uma celebração de fé, gratidão e comunhão, unindo toda a família da igreja na valorização deste dom precioso que é a vida sacerdotal. Vocação sacerdotal, chamado, desafios e contribuições à família paroquial. Esse é o nosso tema de hoje do nosso podcast de número 11, dedicado ao Dia do Padre. E para conversarmos um pouco sobre este assunto, está aqui conosco o Padre Uli. É um prazer recebê-lo no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Sim. Bom, eu também, do meu lado, quero expressar a minha alegria de estar com vocês nessa tarde e falar um pouco sobre a coisa que é o tesouro mais importante e mais precioso da minha vida. Deus me tem dado um chamado que eu não quero perder por nada nessa vida, não quero trocar com ninguém. É uma alegria para mim de falar sobre o sacerdócio, sobre o meio e sobre o sacerdócio da igreja em geral. Muito bem, Padre Uli. Então, para iniciarmos essa nossa conversa, fale um pouquinho como tem sido lidar com os desafios específicos de realizar essa nobre missão, né, de sacerdote fora da sua pátria. Né? Quais foram os maiores obstáculos que o senhor enfrentou dentro dessa caminhada, né, e como superou essas dificuldades? Bom, sim. Primeiramente, devo dizer que nunca pensei que eu vou viver na América Latina. Antigamente, não foi o meu plano. Eu sempre tive uma abertura de morar ou trabalhar um dia fora do meu país, pois tenho uma história na minha família. Os meus pais, sendo alemães, decidiram de viver 5 anos fora do país, sendo um casal jovem, antes que eles tiveram nós filhos. E a nossa família foi muito marcada por essa experiência deles. Por causa disso, teve sempre uma abertura pelo mundo fora da Alemanha, na nossa família e no meu coração também. Eu, na verdade, sempre falo para o Senhor, Senhor, se você quer me chamar por um tempo fora do país, eu vou. Mas nunca tinha pensado no Brasil. E foi no ano 2017 que Deus me tem dado essa oportunidade. Eu fui buscando, de verdade, por um novo lugar para exercer o meu sacerdócio, pois, como todos sabem, a situação da igreja na Alemanha se tem tornado bem especial nesses últimos 10 anos e, para mim, bem complicado. Aconteceram muitas coisas que eu não concordei, até hoje não concordo, e na minha diocese eu achava extremamente
complicado a caminhada da minha diocese, eu percebi que eu preciso buscar um outro lugar. E foi, de verdade, buscando, pedindo por Deus, que veio dele um dia a iniciativa de me dar a oportunidade de trabalhar na Fazenda da Esperança. E, primeiramente, foi o meu sim para a Fazenda da Esperança, e depois veio deles o convite, ou, na verdade, vamos dizer, a orientação. Se você quer trabalhar com a gente, você vai ter que passar uma experiência no Brasil. Então, o segundo sim foi aquele para o Brasil. Trabalhei 2 anos e meio dentro da obra da Fazenda da Esperança, depois pelo convite do nosso bispo Dom Vasconcelos, que estou muito grato a ele, que ele tem feito, que me tem dado essa confiança que eu trabalho agora na diocese. Quais são os desafios? Os desafios não se encontram na igreja, nem se encontram no sacerdócio. Eu acho que, de verdade, na Diocese de Sobral, encontrei o lugar onde eu me encaixo, onde eu amo a minha missão, onde não me sinto estranho. A direção que o nosso dom guia a igreja é uma que eu acho maravilhosamente certa. Toda a realidade carismática aqui, todo o fervor do nosso povo que ama a Deus, para mim é uma coisa muito linda que eu amo trabalhar aqui. O desafio é mais cultural, pois a cultura alemã é uma cultura muito antiga, muito forte, e tem aspectos da cultura sul-americana, brasileira e cearense que são um desafio para mim. Um exemplo muito grande é compromisso. É tendo dado a tua palavra por uma coisa e depois não assumir a tua palavra. Aí tem momentos onde eu preciso me segurar muito, né? Eu fui muito educado no fazer o correto de a tua palavra. A gente fala em alemão, tem que poder construir uma casa acima da tua palavra. E a cultura aqui é diferente. Né? Ela é misturada de vários aspectos. Tem a cultura da África aqui dentro, tem a cultura indígena, tem a cultura portuguesa. E isso se torna para mim um desafio no qual eu posso crescer. Estou no processo, estou crescendo ainda. Os meus amigos padres me disseram, você já melhorou, você já se tornou um pouco mais flexível. Não muito não, mas um pouco melhorou já. Assim, então, eu estou procurando de aceitar esse desafio de Deus e de me tornar cearense. O meu sonho seria falar um português cearense mesmo, que ninguém percebe mais que não estou aqui. Acho que não vou chegar nessa vida mais a esse objetivo, não. Mas, bom, são aqui os desafios. Além disso, tem desafios do padre, da vivência na igreja, que são internacionais. Eu acredito que a convivência entre os padres no mundo inteiro é um desafio. Pois não é tão fácil, não. Tem momentos bacanas, mas também tem momentos desafiadores entre nós. Tem a vivência de uma vida no celibato que tem os seus próprios desafios para ser uma vida cultivada, uma vida em relações, mas no mesmo tempo uma vida onde você aceita uma certa solidão. Mas isso não é um aspecto da nossa vida aqui, é um aspecto da vida da igreja que escolheu De um modo de geral, né? entregar o sacerdócio só aos homens celibatários. Muito bem. Padre Uli, e poderia compartilhar um pouco também como a sua própria família, né, a sua família de sangue, né, influenciou nessa sua decisão de seguir a vocação sacerdotal, né? Como eles continuam a apoiar o senhor nesse ministério. Vou falar primeiramente do meu pai, que é um ancião, ele tem 93 anos, que me tem dado essa liberdade de sair do país, de correr um grande risco que não vou lhe acompanhar na sua morte, quando eu vou chegar, provavelmente isso já passou.
Eu vou visitar minha família agora em outono, se Deus quiser, em outubro, novembro, Uhum. mas depois de 2 anos quase, né? Então, Uhum. ele, quando foi o momento de, de fazer a decisão se vou para o Brasil, eu falei com ele, falei, pai, essa é a oferta. Ele, em nenhum momento, pensou em si. Me deu a plena liberdade, falou, menino, faz uma coisa inteira. Se esse chamado está lá, vai lá, vive a tua vocação. Eu acho isso um grande tesouro, de ter alguém que nem pensa em si, mas Sim. de verdade deixa o filho voar. Eu sempre oriento aqui os pais, ok? Sim. Deixam os seus filhos voar. Eles são adultos, não seguram eles em casa, não. O filho precisa assumir a sua própria vida, o seu casamento, sua vocação. Pronto, isso se torna um grande tesouro, a liberdade que o meu pai me dá hoje. A minha caminhada vocacional foi marcada muito da minha mãe, que já faleceu 12 anos atrás, que era uma mulher muito consequente, muito cultivada e muito decidida na sua fé. E eles se casaram tarde, com 30 anos se conheceram, casaram, 5 anos não tiveram filhos, depois tiveram 4 filhos, ok? Já acharam que nunca vão ter, eu sou o quarto dos 4. Então, os meus pais já foram meio idosos quando me criaram, e a minha mãe, com mais de 50 anos, percebeu que a força da família em si não ia ser bastante para nos segurar na igreja. Ela percebeu que a influência da vida social, da escola, era tão forte, nos tirando de Deus, que ela precisava de algo mais do que só ela e o meu pai. Uhum. E nisso ela conheceu o movimento de jovens, entrou com mais de 50 anos nesse movimento de jovens, criou o grupo, foram escuteiros. Uhum. Ela, professora, decidiu de morar em acampamentos na natureza 2 semanas para nos dar essa ocasião de ter um apoio de fora da família. Uhum. Se dedicou por 20 anos até 70 anos nesse trabalho. Foi um bem danado no nosso povoado, na vida de muitos jovens, e deu certo a conta dela. Eu e as minhas 3 irmãs, todos nós nesse movimento conhecemos uma vida intensa católica de oração, de sacramentos, de catequese, o que na Alemanha raramente você encontrou nesse tempo já. Uhum. Nós tivemos essa graça. Eu tenho uma irmã religiosa que encontrou a sua vocação também nesse contexto. Tem 2 irmãs que são casadas, que têm famílias, escolheram homens católicos. Então, eu considero uma graça enorme que a nossa família foi alcançada através desse movimento de escuteiros católicos. E lá eu vi padres que viveram uma vocação com amor e fervor, pobreza, Uhum. dedicação completa. Isso me fascinou como criança, me inspirou demais. E Deus tem trabalhado acima disso. Muito bem. Sim. Na sua experiência, Padre Uli, qual é o papel da família paroquial na vida do trabalho de um sacerdote? A Né? família Como paroquial, não a isso, família a de família paroquial. paroquial, né? Como você vê essa dinâmica, né, contribuindo para o seu próprio ministério? Uhum. Família paroquial. Agora, falando daqui, da realidade na Isso, da qual, realidade não da mais da paróquia. minha história. Isso. Uhum. Hum, Bom, primeiramente, eu sempre vou dizer, o padre precisa ser acolhido da comunidade no seu ministério. Ele precisa de pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, pois a nossa forma de gerar vida é proclamando a palavra. Hum. E se ninguém quer ouvir a minha pregação, eu sou igual a um esposo que a esposa não quer saber dele. Sim. É um homem que não está sendo acolhido da sua mulher, ele fica no vazio, ele fica voando sem conseguir dar fruto, ele não sabe quem ele é. Ele perde a referência.
Da mesma forma, eu preciso ser acolhido da comunidade na minha pregação, nos sacramentos que eu celebro. O padre, de certa forma, representa o noivo. E a comunidade concreta na qual ele vive, ela é a noiva. Se ela acolhe ele querendo ouvir, querendo o serviço dele, buscando a confissão, sempre digo, na Alemanha sempre falei, onde ninguém se confessa, eu falei, se vocês não vão se confessar, vocês não precisam padres, e vocês não vão ter padres. E acontece assim, ninguém confessa, não tem mais vocações, ok? Então, eu considero um grande tesouro aqui comunidades que buscam a confissão, que buscam a missa, que querem ouvir a palavra, que precisam do padre. Isso nos realiza para sermos o que somos, pois nós somos uma representação de Cristo para a comunidade. É nesse dar e receber se realizam os milagres de Deus. Aí, eu acho, a maior tarefa da comunidade, de verdade, é receber Cristo, os presentes que Ele dá, também através do Padre. Muito bem. Ao acompanhar famílias, Padre Uli, na sua paróquia atual, né, a paróquia de Fátima, quais são os principais desafios que você observa hoje, né, acompanhando famílias, né, de vários modelos? E quais são as maiores bênçãos em participar da vida espiritual de tantas famílias? Ok, vou iniciar no bom, no que você perguntou no final, depois vou passar pelos desafios. O maior tesouro que nós temos fora de Deus é a vida, é a criança, ok? Então, as famílias levando crianças até Cristo, tendo crianças, tendo coragem de ter crianças, é mais do que uma criança, são um tesouro enorme para nós, ok? É uma graça imensa aqui na paróquia. O Padre Dinardo criou um momento que as crianças, e tem muitos nesse bairro, graças a Deus, as nossas ruas são cheias de crianças. No final da comunhão, eles sempre vêm na liturgia pedindo a bênção do Padre. E vem abraçar e deixam. É uma fila enorme, às vezes, que demora. A comunidade precisa ser paciente, mas é um momento de muito amor e de muito beleza, ok? Onde todos sentem que cada criança é um tesouro maior do que todo mundo, ok? Então, o vosso testemunho dando vida, valorizando vida, tendo crianças, levando eles à igreja, é um dos testemunhos mais importantes nesse tempo, que o nosso mundo é muito perturbado nesse aspecto. A nossa cultura moderna criou uma consciência na Europa muito mais forte do que aquilo, que o ser humano no fundo não presta, sabe? Que os animais são melhor do que o ser humano, pois ao menos não fazem guerras, assim. Essa é uma concepção absolutamente contrária ao que Deus nos revelou. Sim. Pois Deus criou o universo para o ser humano. Deus deu o seu Filho por amor ao ser humano. O ser humano é preciosíssimo. E todo esse, na visão de Deus, e todo esse negócio, que eu acho uma das maiores mentiras do nosso tempo, da superpopulação, como se tivesse já ser humano demais na Terra, eu acho é uma das estratégias mais diabólicas que existem. Então, o vosso testemunho de ser família, de ter filhos, de dar vida, para nós se torna um tesouro, um grande presente, ok? Então, aqui, o lugar da família é o lugar da criança, é o lugar da vida, é o lugar do futuro. Na Alemanha, a gente vive numa sociedade só de idosos. É uma coisa horrível. Cada vez mais, né, essa quantidade de idosos ela vai crescendo. Sim, né? e tem vários problemas ligados a isso, mas ok, principal, ok? Vocês são o nosso tesouro, pois vocês são o nosso futuro e vocês dão lugar à coisa mais preciosa que existe no mundo, que é a criança, ok? E na verdade, se a gente valoriza as crianças, é o que Jesus fez, colocou no meio, né? Muito contra a cultura
do tempo dele. No fundo, a gente se valoriza a si mesmo. Pois se eu tenho medo de crianças, ok? Se eu acho crianças caro, muito cansativo, muito trabalho, ok? No fundo, eu desprezo a mim mesmo, pois eu sou uma criança. Eu só cresci um pouco. A criança que nós éramos mora dentro de nós. E se a gente se vira contra as crianças, né? Toda essa cultura anticoncepcional até no final de aborto, é uma cultura que se vira contra nós mesmos. Então, vocês, famílias, são importantíssimas para criar o que João Paulo II nos falou, uma cultura da vida, para resistir a essa cultura da morte, que toda essa mentira da superpopulação faz parte dela, ok? Então, terminei, ainda não, eu falo muito, eu sou falador, ok? Agora, os desafios. Ok, sim. Os desafios também vejo na falta do nosso cuidado das crianças e do matrimônio para ser um lugar seguro para as crianças, ok? Claro, a vocação da família primeiramente é matrimônio. Primeiramente ser esposo e esposa, depois pai e mãe. Essa também é importante, né? O sacramento do matrimônio, o sacramento não é a educação dos filhos, é o fruto do sacramento. Mas toda a promiscuidade e toda a cultura de uma infidelidade no matrimônio sendo aceita na nossa comunidade, na nossa sociedade, como se fosse normal que um homem tem que ter uma amante quase. Né? Isso é super perigoso e destrói quem destrói a criança. Pois as crianças se criam em ambientes inseguros. Se criam em ambientes onde a nossa sociedade valoriza o trabalho, colocou na cabeça de todos que precisa ter certas condições para ser feliz. Então, todas as mães têm que trabalhar, todas as mães têm que abandonar os filhos, a avó ou a uma babá. Tudo isso não é a ordem de Deus, ok? Nós temos que lutar pelos direitos das crianças. E cada casamento destruído ou que nunca existiu deixa uma criança insegura, mal assistida, que sente que ela não mereceu que papai e mamãe ficam com ela, pois o papai achava mais importante a sua segunda família. A mamãe precisa trabalhar, infelizmente não tem tempo para mim, então o trabalho é mais precioso do que eu. Tudo isso gera uma insegurança muito grande nas nossas crianças, depois jovens. Né? O resultado é um absurdo de necessidade de assistência psicológica até psiquiátrica. Okay? A gente joga uma imensidão de medicamentos psicotróficos nos nossos jovens. E isso não é a ordem de Deus. Deus criou uma ordem onde a criança fica bem entre papai e mamãe. Tem os dois que são diferentes para se orientar, para aprender a menina no papai quem sou eu como mulher, para aprender na mamãe quem sou eu como mulher. O menino ainda mais precisa dos dois para entender quem ele é. E toda a desestruturação, né? Tantas pessoas que são mães solteiras, tantos esposos que deixam as suas esposas, não conseguem amar, correm através dos seus sentimentos, ao invés de assumir o seu compromisso, a sua palavra, aqui estou de volta na cultura alemã, ok? Entendendo que amor é mais do que sentimento. Amor é o fato de me doar. E se eu não gosto mais tanto da minha esposa, é o momento de lutar para eu reforçar o meu amor de verdadeiro e não ficar dependente dos meus sentimentos. Muito bem. Porque lá eu vejo uma grande ataque contra a família que vai destruir a nossa sociedade e a igreja também, pois a igreja vive da ordem de Deus, que é a família. Muito bem. Padre Uli, e aí a gente entra agora para uma seara importante quando a gente pede que conselhos, né, você daria para as famílias que desejam cultivar uma vida espiritual mais profunda em meio a esses desafios que o mundo moderno vem nos impondo.
Sim. né? São muitos esses desafios, né? O senhor citou aí vários Uhum. problemas que acabam acometendo as famílias, né? Essa destruição em massa, né? Da união, da paz, Sim. né? Através da guerra ou através da falta de respeito pelas crianças, que é o, Pelas né? mulheres, muitas Pelas das mulheres, vezes. muitas vezes. Então, como cultivar, né, essa vida espiritual mais profunda, né? E os conselhos para esses jovens, né? Cada vez mais procurar, né, o sacramento da ordem, já que estamos hoje aqui diante, né, desse dia tão importante, né, o primeiro domingo de agosto, que vai falar sobre, né, o sacramento da ordem, a importância do sacramento da ordem, como cultivar cada vez mais isso nas nossas famílias. Ok, pronto. Agora, primeiramente, a vida espiritual na família. Lá tem uma, uma dica que todos nós sabemos, ok? Família que reza junto, fica junto, ok? É a oração na família, que tem uma cultura linda aqui, que é o nosso maior kit, pois simplesmente não precisa ser uma coisa maravilhosa, coisa simples, o simples fato que pai e mãe rezam juntos, ok? Gera uma realidade muito forte para conseguir superar dificuldades. E as crianças vendo o papai e a mamãe rezando juntos vão aprender naturalmente que rezar é uma coisa que faz parte da nossa vida, ok? Oração. Falando mais uma vez das crianças, conselho para as crianças conseguem viver uma vida estável e orientada em Deus. Mínimo possível de mídias sociais. Celular mais tarde possível, ok? Cada uso de mídias sociais, de mídias digitais, debaixo da adolescência, danifica a criança. A gente sabe da psicologia. A tendência, sim, a tendência, não, me falta a palavra verdadeira, é muito grande, pois é prático. A criança fica paralisada e eu posso trabalhar. Mas sabemos da psicologia que qualquer contato com mídias sociais é um sobrecarrego pelo cérebro infantil, não faz bem. Deixam eles brincar com coisas na rua, esporte, essas coisas que evoluam a criança, e as mídias sociais ocupam um espaço que é de Deus. Então, menos, melhor. Ok? Mais tarde e menos, melhor. Radicalmente, estou convencido disso. Agora, o sacerdócio e a família é a prática litúrgica da família. Ok? A missa dominical é uma experiência boa da minha família. Nem todas as experiências da minha família foram maravilhosas. Mas essa é a experiência mais rica que eu tenho na minha família, que eu não consigo imaginar que teria um domingo onde não toda a família está junto no banco na igreja. E se eu fui na missão, teve uma missão para a igreja no outro lugar, teve essa realidade que a gente não foi juntos. Mas se estamos em casa, lógico que toda a família vai juntos na missa, ok? Sim. Então, famílias, lutem por isso, ok? Levam os vossos filhos até são adultos, sendo uma coisa igual comer juntos. É normal. Dormir, comer e ir na igreja são aspectos que precisam fazer parte da família normal, ok? E nisso, as crianças vão ver a igreja, vão ver o sacerdócio, vai fazer parte da família deles. E também apoiam a vida religiosa dos filhos, eles estejam conhecendo os santos. Né? A minha mãe me deu livros sobre santos. Eu li e fez um grande efeito na minha alma. Okay? Eu sei, as crianças de Fátima, eu tive 8 anos, teve um pequeno caderno sobre Francisco e um outro sobre Jacinta, ela deu à minha irmã. Eu gostei tanto que eu roubei do quarto da minha irmã, li os dois sempre de novo. Então, deixam as crianças conhecer os santos, deixam eles ter livros
sobre isso. Se tem um filme bom sobre santos, tá bom, ok? Mas livro faz melhor a criança do que filme. E tenha uma amizade normal com os padres, com as religiosas, que as crianças podem conhecer. Okay? Eu sei que não é possível a gente comer em cada casa que a gente queria comer, que queríamos convidar, nós somos difíceis para sermos convidados, mas a conversa antes da missa, depois da missa, sabe? O brincar com o padre normal numa festa da paróquia. Isso são lembranças que vão naturalmente incluir o sacramento e o padre na vida da família. E essas são marcas que eu tive na minha vida, que os pais me deram, que são preciosíssimas por toda a vida. Muito bem. E aí, Padre Uli, a gente fica muito agradecido, né, pelo seu sim, por estar conosco aqui hoje no Sagrado Escuta, trazendo essa mensagem para o nosso ouvinte, falando sobre a importância, né, do sacerdócio nesse dia tão especial dedicado aos padres, né, que a sua missão ela seja uma missão cada vez mais abençoada. A gente é muito feliz e muito agraciado pela sua presença no nosso meio, na nossa diocese. É uma honra para mim, tá bom? Okay. E a gente fica muito agradecido, né, pelo seu sim, de estar aqui hoje conosco, falando para os nossos ouvintes, e cada vez mais que o seu ministério possa ser um ministério abençoado, que você possa transmitir essa paz, essa tranquilidade que eu hoje estou aqui sendo agraciado e sentindo aqui ao seu lado, né? Que muitas outras pessoas de todas as comunidades às quais você estiver seguindo para a sua missão possam sentir também essa paz, essa tranquilidade, essa presença de Deus, né, dentro do Senhor, né? Então a gente fica muito agradecido, muito obrigado pela sua participação. Hoje foi Padre Uli aqui conosco, fazendo esse podcast especial. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Continue nos seguindo nos nossos canais, YouTube, Instagram. Está aparecendo aí na tela para você, para que esse projeto cada vez mais cresça. Continue conosco. Eu prometo que vou incluir todos vocês que assistem, que não conhecem, na missa agora, pois Deus sabe, Ele conhece, ok? Maior tarefa do padre sempre vai ser a missa. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Valeu. Depois desse momento legal de conversa, de partilharmos sobre a família, sobre a igreja, sobre o sacerdócio, nesse Domingo do Padre, quero dar a minha bênção a todos vocês. Que Deus aproveite desse momento, que Ele abençoe os vossos corações, que Ele proteja as vossas famílias, as vossas missões, e que Ele deixe vocês crescer no amor para uns para os outros, uns para com os outros e para com Ele. Pela intercessão de Nossa Senhora, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prazer, Padre Uli. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco.